Bom dia pessoal da NET, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Ceia. Bom, já faz um tempo que eu não faço vídeo, né? Até para fazer as análises, gravar análise do Tokuzaka e do Senseiya. Tá um pouco difícil de juntar para gravar nessa época de pandemia, tá? Mas eu acredito que logo estaremos melhor, logo poderei voltar a gravar as análises aqui para vocês, tá? A Senseiya 7 e o Tokuzaka 4. Só falta marcar para gravar, né? Bom, vamos começar o tópico de hoje, tá? Eu queria discutir um assunto para vocês, que é um assunto falado muitas vezes assim na internet, às vezes por pessoas que veem as coisas de maneira um pouco rasa e tem uma impressão um pouco distorcida, tá? Tem pessoas sim que têm informação correta e tem essa opinião, mas a maioria das pessoas que tem essa opinião tem baseada em informação um pouco distorcida, né? E qual a opinião que é essa? Bom, é a opinião de que o autor de Senseiya, o Kurumada Sensei, Masaru Kurumada, ele odeia a sua obra, né, que criou e gosta, né, na verdade ele gosta de outras obras como Tokozaka, Erin e Kakero, e ele odeia Senseiya, né? Vamos tentar entender de onde que veio essa ideia para depois ver se analisar, né? Vocês mesmo podem analisar para ver se isso procede ou não, tá? É basicamente o seguinte: um dos motivos que deixa a galera pensar isso é a ideia de que Senseiya perdeu orçamento, né, nos anos 2000 e pouco por conta de Erin e Kakero, né? Então o que aconteceu? Em 2003, 2002, 2003 nós tivemos a saga de Hades Santuário, que foi muito bem produzido. Logo depois, 2004, em 2005 no caso, nós tivemos Hades Inferno. E Hades Inferno foi mal produzido. Aí o que o pessoal pensa? Pô, foi mal produzido porque o orçamento foi tirado para fazer Rin Kakero, né? Olha, no mesmo ano que saiu Rin Kakero, 2004, tá, saiu o Prólogo do Céu. E o Prólogo do Céu tinha o orçamento altíssimo. Todos nós sabemos que a produção de Prólogo do Céu é maravilhosa. É uma das melhores que nós já tivemos, né? E o do Rin Kakero também é boa, até um pouquinho inferior do Rin Kakero do que a do Prólogo do Céu, tá? E aí logo depois tivemos Inferno, que foi ruim, tá? Então talvez um pequeno erro de datas pode fazer a pessoa achar que Rin Kakero é o culpado, né? Então, se a Toei tirou orçamento de Inferno por conta de dinheiro, olha, o Prólogo do Céu também seria o culpado, não só Rin Kakero, né? Então, começa aí. E esse boato foi espalhado durante muito tempo na internet, né, da perda de orçamento, né? Quando na verdade nós vemos que teve troca de diretor, teve troca de equipe, né? Não necessariamente questões financeiras, não necessariamente culpa de Rin Kakero, né? E mesmo que fosse, isso não quer dizer que o autor, né, odeia Senseiya, tá? Então esse é o primeiro ponto. Lá atrás, né, já começaram a falar esse tipo de coisa, antes de toda a polêmica que a gente vai falar agora, tá? Bom, o segundo tópico é em relação à continuação oficial The Next Dimension, tá? The Next Dimension começou em 2006, tá? E na época lançava muito poucos capítulos, depois começou a lançar mais, começou a lançar 1, 2 por ano, e atualmente nós temos 13 temporadas, não 13 volumes, porque a temporada do volume 13º, do volume 13 ainda não saiu. A temporada saiu, mas o volume não saiu. E esse ano vamos ter o volume 14. Então, no final desse ano, nós teremos 14 volumes, provavelmente. 14 temporadas, né? Bom, o pessoal considera isso muito pouco para 14 anos de obra, tá? E realmente é muito pouco, tá? Realmente é muito pouco. Isso faz a galera falar o seguinte: olha, o Kurumada ele não faz porque ele não gosta de Senseiya, tá? Ele não gosta de Senseiya, então ele faz pouco, tá? Essa é a ideia, né? Só que vamos analisar o seguinte: por que existe Next Dimension? Bom, se vocês verem o histórico da obra, vocês vão ver que Next Dimension não era para existir. A série era para terminar em 3 filmes, 3/4 filmes, né? Começando com o Prólogo do Céu.
assim que aconteceu algo naquele filme que o Kurumada mudou de ideia. E ele resolveu refazer essa continuação. Primeiro fazendo a Guerra Santa do passado e estendendo a Guerra Santa do passado para falar de futuro, né? E gente, ele precisava fazer isso? Pensa o seguinte: ele fez por causa de dinheiro. Olha, Next Dimension vende bem sim, é o mangá mais vendido da franquia. Só que, gente, tá longe do Kurumada precisar de ND para ganhar dinheiro, tá? Saint Seiya rende com licenciamento e vai render por muito tempo, né? Se o autor quiser, ele fica a vida inteira sem trabalhar. Ele não precisa fazer. Assim como outros autores que já terminaram suas obras ainda lucram com o licenciamento até hoje, né? Togashi ainda lucra um pouco de licenciamento de Yu Hakusho até hoje, tá? Ainda tem lugar do mundo que ele lucra com o licenciamento de Yu Hakusho, né? Às vezes usa os personagens dele em jogos, então ainda mais Saint Seiya, que é mais mundial que Yu Hakusho. Então o dinheiro ele continua lucrando para sempre, tá? Então o Kurumada não tem outro motivo para fazer Saint Seiya, né? Além de ele também gostar da obra. Não significa que ele não queira ganhar alguma coisa com ela, óbvio que ele quer. Todo mundo quer ganhar pelo trabalho que faz, tá? Porém, se o motivo fosse unicamente dinheiro, ele não precisaria fazer. Não precisaria. Ainda mais pelas suas próprias mãos. Ele poderia colocar alguém para fazer. Não tem o Toyotaro lá fazendo Dragon Ball Super? O Akira não precisa fazer, né? Então, então não faz bem sentido ele fazer uma obra só por dinheiro, sendo que ele não precisa fazer essa obra com a autoria dele, pelas mãos dele. Não é necessário, tá? Então peraí, então por que sai tão pouco Next Dimension, né? Por que sai tão pouco? O Kurumada é preguiçoso, então ele gosta de Sensei, mas ele é preguiçoso. Olha, o Kurumada solta em média 2 volumes por ano, né? Esses volumes não são necessariamente de Saint Seiya. Pode ser de Saint Seiya ou pode ser outra coisa. O Kurumada não faz só Saint Seiya. E aí que está o ponto. O Kurumada gosta de Saint Seiya. Porém, Saint Seiya para ele não está acima das outras obras. Então se a crítica for essa, olha, eu critico o fato do Kurumada não considerar a sua obra mais lucrativa como a obra que ele mais considera, mais gosta, né? E isso realmente não acontece, tá? O Kurumada já fez 51 volumes de Rinkakeiro, contando 1 e 2. Já fez, de Sensei, ele fez 41, contando a temporada de ND que não saiu em volume ainda. E atualmente ele faz ND ou Tokozaka, ND ou Tokozaka, ele vai invertendo. Eu particularmente não gosto desse sistema. Para mim, ele tinha que fazer um até o final, depois fazer o outro. Seria melhor, tá? Inclusive depois que ele terminasse a saga do passado, no ND, para mim não tem problema ficar 3, 4 anos parado fazendo só Tokozaka. Mas ele prefere fazer invertendo. É direito dele, eu não gosto, tenho certeza que vocês também não gostam, mas fazer o quê? Tá? Agora a questão é o seguinte, ele trabalha, tá? E eu vejo pessoas às vezes que sabem que ele tem esse cronograma e continuam falando que não faz nada. Ele faz, só que não faz de Sensei, ele faz também outras coisas, né? Se você pegar o cronograma dele, por exemplo, naquele ato grande de ND, que foi 2 anos sem lançar, parecido com esse agora, 2014, tá? 2014 lançou o Tokozaka 4, o Tokozaka 5, as temporadas no caso. 2015 lançou a Ainojidai, que é um mangá biográfico. Final de 2015 lançou o Next Dimension 10. Então é isso, se eu não me engano é isso, tá? Então ele ficou 3 temporadas sem lançar ND, mas ele lançou outras coisas. Percebe? Então não é questão de preguiça nem nada, mas é questão que ele faz outras coisas também. Tá? E nós devemos respeitar isso, mesmo que nós critiquemos o fato, mesmo que você ache, você tem direito de achar também, que ele deveria investir mais, né? Ou até apenas, né? Você pode pensar assim, na obra mais lucrativa dele. Tá? Essa que é a questão. O terceiro motivo
né? Falamos do questão do Rinkakeiro, lá do anime, né? Do orçamento. Falamos do ND. E agora o terceiro motivo que dizem que o Kurumada não liga para Sensei. Qualidade de animações / cancelamento de Lost Canvas. Tá? Vamos lá, vamos falar um pouco disso. Tá? Ultimamente, nós não temos tido animações com alto orçamento. Tá? Animações clássicas, tradicionais. Tá? Produções de alto orçamento nós tivemos. Sensei A Lenda do Santuário é um filme em 3D muito bonito. E a engine para fazer aquele filme, que também produziu o Captain Harlock, se eu não me engano ficou em 30 milhões. Tá? Se eu não me engano essa informação saiu até oficialmente. Tá? Os dados da produção do orçamento da Lenda do Santuário nunca foram divulgados. Por quê? Porque eles usaram a mesma engine do Captain Harlock. Então quer dizer, Captain Harlock e Saint Seiya, eles ficaram aí, dividiram o orçamento, porque eles produziram uma engine para fazer os dois filmes. Tá? Mas teve um alto nível de produção, comparado a Soul of Gold e Santiago. Tá? Então, precisa de mais investimento? Precisa sim, mas também não é assim que nada tem alto investimento. Tá? A questão é que as pessoas querem que seja produção lá nível de Santuário. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós teremos aquele nível de produção com alguma obra relevante para a série. Não pensem, tá? E isso, infelizmente, porque eu queria que tudo tivesse um alto nível de produção. Tá? Eu queria, seria melhor assim. Se Soul of Gold tivesse um alto nível de produção, tá? Se Santiago tivesse um alto nível de produção, seria ótimo. Mas eu acredito que nós só teremos um alto nível de produção quando uma obra relevante for lançada. Tá? Então, ou seja, ou quando o Next Dimension for lançado, ou se a Toei um dia quiser refazer o clássico baseado na Final Edition que está saindo aí. Tá? Aí sim nós teremos um alto orçamento. Caso contrário, eu não acho que as produtoras vão considerar essas obras paralelas com importância suficiente. Né? A Shimaki Kuori disse, na época que o Santiago saiu com baixo nível de produção, que o Santiago teve baixo orçamento porque o mangá vendeu mal. Ela admitiu. Então vai fazer o quê? Né? Se os japoneses não dão tanto... eles não suportam esse mangá. Tá? E eu acredito que os brasileiros também não. Lost Canvas até que os brasileiros não suportam, mas Santiago os brasileiros não estão dando suporte. Né? Ainda na questão de animações, existiu um boato aí na internet, uma especulação na internet de que Lost Canvas o anime do Lost Canvas foi cancelado por culpa do mestre Kurumada, que ele ficou com inveja, né? Esse boato foi meio que difundido pelo vídeo do canal Caps Lock, né? Quem é o maior vilão de Saint Seiya. O canal Caps Lock é um canal que eu acompanho, eu gosto das opiniões do Araújo em termos de videogames, Final Fantasy, né? Mas em termos de Saint Seiya, eu sempre, não sei se sempre, discordo dele, né? E tudo bem, não tem problema. Agora, essa informação é equivocada, tá? Quase 100% equivocada, eu vou explicar por quê. Em relação à inveja, é totalmente equivocado, porque o Kurumada não tem motivo para ter inveja de Lost Canvas. A obra dele vende mais que da Lost Canvas. Independente dos gostos dos brasileiros, ou de você que está assistindo aí, tá, ou do meu, os números são números. Tá? Então, o Kurumada não teria por que ter essa inveja. Tá? Eu já expliquei no meu vídeo, e até na live, por que eu acho que Lost Canvas foi cancelado. Tá? E nós vimos nos números oficiais que saíram de venda de Blu-ray e DVD que Lost Canvas foi mais ou menos na primeira temporada e mal na segunda. Tá? Então, no mínimo, isso tem um pouco a ver. No mínimo. Tá? Então, assim, o Kurumada ele ajudou a fazer a música de encerramento de Lost Canvas. Ele deu força pro projeto na época.
tá? Ele até discorda de mim, eu acho que o Kurumada não devia fazer spin-offs não canônicos. Eu acho que vira bagunça na série. E se eu não tô falando que eu não gosto, eu gosto. Eu gosto de episódio G, gosto de Lost Canvas. Santi achou bem mais ou menos, mas dá pra acompanhar, dá pra acompanhar algumas coisas assim. Eu gosto, mas eu acho que vira bagunça, que as pessoas passam a não entender, o público novo que chega fica perdido, não sabe o que vale, o que não vale. Então eu acho difícil o público novo ter esse monte de spin-off não canônico, tá? Mas o Kurumada gosta, o Kurumada não liga. Eu até estava vendo uma entrevista da época do episódio G, que ele falou que o Okada teria liberdade, né? Que ele não ia interferir e tal. Ele interferiu lá no básico, falou o básico, mas não ia interferir e tal. Eu discordo dessa ideia, tá? Inclusive no episódio G nós nem sabemos quais foram as coisas que o Kurumada deixou como base. Até se nós soubéssemos, seria até mais fácil ver o que pode ser verdade no universo canônico, tá? Porque eu imagino que, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente, sobre pontos do episódio G que provavelmente são canônicos, né? Coisas que o Kurumada pode ter deixado aí. Mas não é o assunto de hoje, né? E essas obras geralmente não têm peso suficiente para a Toei Animation pegar e falar, não, vamos fazer uma animação pesada. Né? Uns dizem que se fizer uma animação de alta produção, vai fazer sucesso, independente do sucesso prévio do mangá. Só que vai falar isso para os acionistas da Toei, que aprovam os orçamentos. É complicado, não é fácil fazer isso. Tá? Não é apenas você querer, né? Tem muita coisa envolvida nisso aí. Né? Bom, o Kurumada gosta de The Lost Canvas. Tá? Pra resumir, Kurumada odeia Senseiya? Não odeia. O Kurumada tem Senseiya como sua obra favorita e a que ele mais investe? Também não. Né? Qual que é a obra favorita do Kurumada? Não sei. Nós pensamos, eu acho, que é Ringen Kakeru. Alguns acham que é o Tokozaka. Né? Eu acredito que não seja o Tokozaka. A única coisa que faz o pessoal achar que é o Tokozaka é que é um mangá que ele sempre quis fazer. E ele falou de obra dos sonhos e tal, né? Mas eu não acho essas afirmações fortes o suficientes, não. Eu prefiro ver na prática que ele passou muitos anos da vida dele fazendo 51 volumes de Ringen Kakeru. E eu acho que isso é mais relevante do que simplesmente uma frase de efeito que ele colocou para hypar o primeiro volume de Otokozaka. Tá? Então, eu penso que é basicamente isso. Não é a obra favorita dele, porém é uma obra que ele considera sim, tanto quanto muitas outras. E eu não acho que nós devemos considerar ou obrigar ele que tenha a Senseiya como obra favorita e nem que ele mais trabalha, né? Ele vai trabalhar naquilo que ele tem vontade. O que eu critico é o cronograma. Acredito que ele deveria fazer um cronograma onde ele faça uma obra até o fim, depois comece outra. Se ele tivesse feito isso, por exemplo, começando o ND, mesmo a partir de 2009, ali, quando engrenou o ND, mesmo que antes ele fazia bem pouquinho, se ele tivesse feito isso, gente, nós já teríamos acabado o ND, já teria fazendo o Tokozaka mais tranquilo. Tá? E aí nós esperaríamos ele terminar o Tokozaka para ele fazer o Olimpo, que a gente espera. Né? Mas, bom, isso talvez nós não consigamos mudar. Tá? Nós não consigamos mudar. Bom, eu acho que por hoje é só. Eu acho que são esses os motivos que o pessoal acha que Kurumada odeia Senseiya. Né? Algumas informações aí divulgadas pelo canal Caps Lock, não tem nada contra o canal, só discordo veementemente dessa afirmação deles. Tá bom, pessoal? Então é isso, até mais. Tchau, tchau.